mensagem que eu vou compartilhar aqui hoje é a mesma que eu já compartilhei com os jovens ontem. Então, quem estava aqui ontem no culto de jovens? Cadê os uppers, os fighters? Se você está aqui de novo, é porque você precisa ouvir de novo essa mensagem. É a mesma receita, mas sempre tem um temperinho diferente, né? Sabe quando você pega aquele teu caderno de receitas? Vou fazer essa receita de novo. Mas às vezes você coloca um temperinho a mais, uma coisinha a mais. É isso que o Espírito Santo faz. É a mesma receita, mas tem um tempero diferente, amém? Que Deus abençoe sua vida. Você que é jovem e ainda não vem nas nossas programações, todo sábado às 19h30 nós temos uma programação especial de jovens de 16 a 35 anos. Então, meu convite, você jovem solteiro, venha participar, é nosso convidado. Nós temos os GAs específicos para os jovens e um culto aqui que é só a galera, né? É muito bom, é muito gostoso o tempo que a gente passa junto aqui. Então, todo sábado, 19h30, você é nosso convidado. A palavra que eu quero compartilhar hoje com você é sobre santidade. A gente está numa série ali nos jovens, chamada Fundamentos. Deus colocou no nosso coração, já eu, pastor Felipe, no ano passado ainda, a necessidade de, ao início desse ano, nós já trabalharmos esse tema. Fundamentos da nossa fé, as bases da nossa fé, por que estamos aqui, no que acreditamos. E tem muita gente nova chegando e é sempre bom a gente voltar nesse tema. E também para quem já é antigo de igreja, né? Muitas vezes a gente precisa relembrar os fundamentos daquilo em que cremos, relembrar as bases da nossa fé. E o pastor Felipe pregou no primeiro culto sobre essa série, ele falou as 14 bases, que você pode entrar lá no site da igreja, tem lá os 14 fundamentos em que cremos, está muito claro lá naquilo que acreditamos. E hoje especificamente eu quero falar sobre santidade, porque santidade é um fundamento da vida cristã. Santidade é essencial, é algo básico na vida cristã. E o que vem na sua mente quando você ouve essa palavra? O que vem aí? Que imagem vem na sua cabeça quando você ouve a palavra santidade? Ah, Tiago, que assunto chato, cara. Santidade, meu. Ó, acho que não está pegando não, viu? Ou a pilha está fraca. Aí, ó. Vem essa imagem, talvez, na sua cabeça aí? Um monge solitário, lá nas montanhas do Tibete, um lugar frio, inóspito. Talvez ele tenha um cachorro ali ao seu lado. Uma imagem chata, isolamento. O que vem na sua mente? Ou será uma imagem de uma batalha, uma guerra, uma luta? E santidade é isso, né? Uma luta entre o nosso espírito e a nossa carne, é uma guerra. E está lá em Efésios 6, Efésios 5 e 6, é uma guerra que existe no nosso interior. Ou talvez, santidade te remete à intimidade com o Pai. Estar no colo de Deus, nos braços do Pai, estar ali no cangote do seu Pai, curtindo a presença dEle, intimidade. O que vem na sua mente quando você ouve essa palavra santidade? Eu quero te dizer que santidade tem muito mais a ver com as figuras 2 e 3. Santidade tem a ver, sim, com uma luta no nosso interior entre a carne e o espírito, que são totalmente opostos e contrários. E tem tudo a ver com intimidade com Deus. Santidade é sobre ter intimidade com o Pai. A santidade nos possibilita desfrutar da presença de Deus, da revelação de Deus. Santidade, antes de mais nada, ela é um atributo do próprio Deus. A palavra diz que Ele é santo. Existem muitas palavras ao longo da Bíblia que descrevem Deus. Deus é amor, Deus é grande, Deus é misericordioso, Deus é poderoso. Mas talvez a palavra que melhor descreve o atributo principal de Deus é a palavra santo. Talvez é a palavra da nossa linguagem que melhor expressa isso. Porque santo é uma palavra que carrega consigo o sentido de pureza, de perfeição, de distinção. Santo é aquele que é distinto, separado, não há ninguém igual a Deus. Santo é a palavra que melhor expressa o seu caráter. E quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que santo é a palavra pelo qual Ele é chamado lá nos céus. Lá nos céus, Deus é chamado santo, santo, santo. Quando nós lemos lá em Isaías 6 e 3, quando ele escreve lá 700 anos antes de Cristo, ele tem uma visão. Eu vi
Quando morre o rei Uzias, ele escreve: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ao seu redor existiam serafins, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando nós vamos para o Evangelho, quando nós vamos para Apocalipse, onde João escreve 100 anos depois de Cristo, 800 anos depois da visão de Isaías, ele tem uma visão. Ele é levado, ele está lá na ilha de Patmos, ele é levado numa visão do fim dos tempos. E lá ele vê, e os anjos estão ao redor de Jesus. E os anciãos estão ao redor de Jesus. E eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se nós formos hoje lá no céu, você vai chegar lá e eles vão estar ao redor dele e vão estar chorando, vão estar declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós formos para a glória, no dia que o Senhor vier nos buscar, nós vamos chegar lá, e é a mesma coisa, eles vão estar lá ao redor dele, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu tenho certeza que eles não estão lá, ou não estarão lá de maneira enfadonha, cansados de dizer isso. Eles não estão lá: Santo, 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 Santo. Já disse que é santo, 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 santo. Eles não estão cansados de declarar isso, porque à medida que eles contemplam a santidade, eles são alimentados por essa santidade. À medida que eles contemplam a glória, a beleza, a majestade, a grandeza de Deus, ao mesmo tempo eles são alimentados. Então eles estão ali de maneira extasiada, contemplando a presença de Deus e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o que acontece quando nós entramos na presença dEle, um pouquinho só que a gente fica, vem aquela gotícula da presença de Deus. Talvez você sentiu isso aí agora um pouquinho. É uma gotícula só, é uma centelha. Você já fica ali extasiado, coração tremendo, teu espírito alegre. Você chora, você se emociona. É só uma centelha, uma faísca, uma gotícula. Imagina na presença, diante do nosso Deus Todo-Poderoso. É uma adoração ininterrupta, sem parar. Isso acontece quando nós contemplamos o nosso Deus. Contemplar a Deus, nós precisamos entrar nesse lugar de contemplar a Deus. Eu gosto muito de contemplar. Quando a gente vai viajar, e a minha esposa, ela tira sarro de mim, porque eu estou viajando, estou de carro, não posso ver um mirante. A gente vê um mirante, eu tenho que parar. Fala: amor, vamos lá naquele mirante. Eu gosto de subir e ficar olhando a paisagem e tal. Quando a gente vai para o litoral, eu gosto de subir montanhas e ficar lá olhando aquela paisagem. Eu lembro de uma experiência que eu tive com Deus em alto mar. Foi a primeira vez que eu fui a alto mar, e quando eu cheguei lá no meio daquele mar, eu olhei para o lado e não via mais terra de nenhum lado, aquela imensidão. Eu pude contemplar ali a grandeza da criação e a grandeza de Deus. Eu fui tocado por Deus ali naquele momento, e foi um momento que até hoje me emociona só de lembrar. Eu fiquei extasiado naquele momento, contemplando a grandeza de Deus. Isso acontece quando nós contemplamos. O Senhor está te chamando hoje para contemplar a sua glória, a sua beleza, a sua santidade. Diante dEle nós somos transformados. Diante dEle nós precisamos estar. Amém? Eu quero passar com você alguns princípios básicos sobre santidade. Alguns princípios que todos nós cristãos precisamos saber. O primeiro deles é que a santidade é a vontade de Deus para a nossa vida. Diga isso: a santidade é a vontade de Deus para a minha vida. Isso está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É do desejo de Deus que você viva, caminhe, ande em santidade, é o desejo dEle. Lá em 1 Pedro 1, 15, 16, também está escrito: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. O entendimento correto nos leva a uma fé correta. Muitos enxergam santidade como algo, um peso, um conjunto de regras, algo chato, mas não. Santidade é algo maravilhoso, santidade é essencial, santidade é a vontade de Deus para mim e para a sua vida.
Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando você vem aqui na frente, dobra os seus joelhos, entrega a sua vida a Cristo, e Ele passa ali o Espírito Santo a habitar em você, 4 coisas acontecem, é importante a gente sempre ter clareza disso. A primeira delas é a justificação. Você é declarado justo. Jesus, ao lado do Pai, Ele olha e fala: olha lá, Pai, Ele está lá, está se entregando, acabou de dobrar os joelhos, está entregando a vida, está confiando naquilo que eu fiz lá na cruz, que eu morri e ressuscitei. Então eu declaro Ele justo. Aquilo que eu fiz pagou a conta dele, Pai. Você recebe a justificação, você é declarado justo, não pelas suas obras, mas por aquilo que Cristo fez. A segunda coisa que acontece é a regeneração. A palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, quando entregamos a nossa vida, nós recebemos a natureza de Deus, você se torna nova criatura, você nasce do Espírito, é uma nova natureza que passa a habitar em você. Isso se chama regeneração. A terceira coisa é a adoção. Você é adotado como filho. A partir daquele momento você é selado com o Espírito Santo e você é declarado filho, filho de Deus. E filho jamais deixa de ser filho. Uma vez filho, você vai ser sempre filho. Você é adotado à família de Deus, você passa a ter acesso à herança, à riqueza espiritual que Deus tem para você. E a quarta coisa que acontece nesse exato momento que você entrega a sua vida, é o processo de santificação que se inicia. A santificação inicial não é uma santificação total. Bom seria, né? Se fosse uma santificação completa. No exato momento que você entrega a sua vida, seus problemas estão todos resolvidos. Naquele exato momento foi embora toda luta contra o pecado, toda luta contra a imoralidade, contra a língua, contra pensamentos, contra atitudes do coração. Nesse momento o que acontece é uma santificação inicial. Sim, eu já vi pessoas que no momento que se entregaram, ou no momento do batismo, foram ali completamente libertas de vícios. Mas isso não é com todos, não acontece com todos. Na maioria dos casos, o que se inicia é um processo. É um processo de santificação, que nós chamamos de santificação progressiva. Você recebe ali o Espírito, ele começa a te fortalecer, te ajudar nas suas áreas de luta. E você entra no processo de santificação progressiva. A santificação na nossa vida, ela tem 3 etapas. A inicial, que é no momento da conversão. A progressiva, que vai durar a nossa vida toda. Do início até o fim da nossa vida, a santificação ela é progressiva, cada dia mais. Estamos lutando contra o pecado, buscando que ele cresça e a nossa carne diminua, que o nosso espírito se fortaleça e a nossa carne diminua. É um processo progressivo. E a santificação final, que é a terceira etapa, ela vai acontecer somente lá na glória, somente lá no céu, no dia que nos encontrarmos com ele. A palavra diz que nós receberemos um corpo glorificado. Não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais luto. E você vai receber um corpo santificado completamente, a santificação total. E o foco dessa mensagem, dessa palavra, dessa série que nós estamos tratando, é a santificação progressiva, aquilo que nós precisamos fazer enquanto estamos aqui respirando, andando, caminhando. A segunda coisa que eu quero falar com você é que a santificação é uma forma de expressar o nosso amor a Deus. Vamos repetir isso? A santificação é uma forma de expressar o nosso amor a Deus. Lá em João 14, 21, Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, ou seja, aquele que anda em santidade, aquele que anda conforme a palavra de Deus, os princípios da palavra. Quem anda em santidade, esse é o que me ama. Eu amo a Deus não apenas quando eu digo que eu amo a Deus, quando eu falo isso através de palavras apenas. Não, o amor é ação, o amor é o que o amor faz. Se eu amo a Deus, eu obedeço aos seus mandamentos. Se você ama a Deus, você vai obedecer os mandamentos dele, você vai buscar viver conforme os princípios da palavra. Santidade e amor estão diretamente ligados. Não há como dizer que eu amo
se eu não obedeço. Quem ama, obedece. Se você ama a Deus, você busca viver uma vida que obedece a Ele todos os dias. Esteja alguém vendo ou não, Deus está vendo. Esteja alguém sabendo ou não, Deus está sabendo tudo o que você faz, dos mínimos detalhes. Busque obedecer a palavra. Lá em 1 João 2, 3-6, João escreve o seguinte: nós sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que tem o amor aperfeiçoado, o amor de Deus presente na sua vida, obedece a sua palavra. É isso que João está falando aqui, reforçando esse entendimento. E a terceira coisa que eu quero que você guarde bem no seu coração, que é básico, que a santidade ela não é um fim em si mesmo, mas uma ponte para a intimidade com Deus. Vamos repetir isso juntos? A santidade não é um fim em si mesmo, mas uma ponte para a intimidade com Deus. Essa frase está no livro Kryptonita, do John Bevere. Livro muito bom, recomendo que você leia. Tem aqui na Bookstore também. Adquira esse livro, leia esse livro, é sobre santidade. A santidade, ela não é o objetivo final, ela não é o fim, não é algo que nós almejamos simplesmente por ter essa característica em nossa vida. A santidade, ela é um caminho, ela é um meio para nós termos mais intimidade com Deus. A santidade te possibilita ter mais acesso, ter mais revelação, ter mais unção de Deus sobre tua vida, ter mais intimidade, mais presença de Deus. Quanto mais intimidade, mais santidade. Quanto mais santidade, mais intimidade. É isso. Lá em João 14:21, aquele texto que nós já lemos, Jesus termina falando isso: eu me revelarei a Ele. Eu me revelarei a Ele. A quem? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Ele será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei. Ou seja, aquele que anda em santidade, aquele que anda segundo a palavra, que quer em tudo agradar a Deus, esse vai receber a revelação da pessoa, de quem Deus é. E nós vemos isso ao longo da palavra. Quando você vai lá para Salmos 25:14, Davi escreve o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade é para aqueles que o temem, ou seja, para aqueles que andam em santidade. Você quer ter intimidade com Deus? Quantos querem ter mais intimidade com Deus? Ser mais próximo de Deus? Ouvir a voz de Deus, ter revelação de Deus, ter discernimento para o seu dia, para o seu caminhar, para as suas decisões, para o seu trabalho, para o seu relacionamento, para os seus negócios, para tudo. Santidade. O caminho é santidade, não tem outro caminho. Santidade vai te aproximar. Santidade vai te aproximar mais de Deus. Se você quer mais de Jesus, se você quer mais do Espírito Santo, você precisa viver em santidade. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve também um texto maravilhoso, lá no capítulo 6, 16-18, e no primeiro versículo do capítulo 7. Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, eu habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, portanto saiam do meio deles e separem-se. Santidade é separação. Diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu lhes serei pai, vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor. Amados, aqui é o versículo 1 do capítulo 7. Visto que temos essas promessas, quais promessas? De Deus habitar em nós, dele ser o nosso Deus, dele ser o nosso Pai. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. É sobre isso. Santidade é sobre isso. Visto que temos essas promessas de intimidade, Deus o nosso Pai, Deus habitando em nós, eu escolho me purificar de tudo que me contamina. O que tem te contaminado? O que tem contaminado seus pensamentos, seu coração?
Se purifique de tudo isso, para que você possa acessar mais e mais a presença de Deus. O oposto da santidade são as obras da carne. Se santidade é pureza, é distinção, é separação, é tudo aquilo que há de bom, de justo e perfeito na palavra e no próprio Deus, que provém do próprio Deus, o oposto disso são as obras da carne. Lá em 1 Tessalonicenses 4:7 diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não nos chamou para as obras da carne, para aquilo que o nosso corpo, a nossa natureza se inclina. E impureza diz respeito a tudo que é tipo de imoralidade, pecado, perversão. São coisas antagônicas, totalmente contrárias e opostas à santidade. E a palavra de Deus traz uma lista de obras da carne, lá em Gálatas 5, 17 a 21, tem uma lista. Quando você lê Gálatas 5, 22 e 23, ele fala dos frutos do Espírito, o fruto do Espírito, perdão, ele tem 9 qualidades, mas quando ele fala das obras da carne, é um monte de coisa, e ainda ele termina falando de coisas semelhantes a estas. Olha essa lista aí. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É uma lista extensa de obras da carne, coisas semelhantes. E ele começa aqui, o apóstolo Paulo, citando imoralidade sexual. Normalmente a gente faz uma lista, a gente coloca aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais importante, que a gente precisa cuidar primeiro ou fazer primeiro. E ele coloca ali imoralidade sexual, porque esse é o grande mal da humanidade. Desde que o mundo é mundo, o grande mal da humanidade, a grande luta da humanidade, é a luta da sexualidade, da imoralidade sexual. De todas as formas: pornografia, masturbação, relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, sexo fora do compromisso do casamento, da aliança do casamento, tudo isso é imoralidade sexual. Está muito aqui, eu os advirto, já os adverti: os que praticam essas coisas não herdarão o reino. A palavra é muito clara, é pecado, é abominável, é algo antagônico àquilo que o Espírito de Deus gera em nós, a vida plena, verdadeira, abundante. As obras da carne, a imoralidade é contrária. Ele fala na sequência sobre impureza. Impureza diz respeito a pensamentos, a palavras, a atitudes do coração, coisas que muitas vezes não são tão evidentes, mas são impurezas do nosso interior. Eu lembro, e eu compartilhei ontem com os jovens aqui, numa época que, meus 17, 18 anos, eu estava buscando muito a Deus, no momento que eu tive um encontro com Deus, eu estava ali clamando por mais unção e mais da presença, eu queria ser cheio de Deus. Deus, eu quero mais da tua unção, eis-me aqui, usa-me, envia-me. E eu fazia parte de uma outra comunidade de fé, uma igreja mais tradicional, pentecostal, e de repente num culto a irmãzinha do coque olhou para mim, e quando a irmã do coque olha para você, você toma cuidado, meu irmão. Ela olhou para mim assim e veio marchando, já estendeu a mão. No que ela chegou, ela falou: olha, você está orando a Deus pedindo mais unção, pedindo para Deus te usar, pedindo para Ele te encher, e Ele quer fazer isso, mas é o seguinte: tem impureza na tua vida. Deus quer te encher, mas não tem como Ele encher um vaso rachado. Impureza é como uma rachadura. Enquanto você não se livrar dessas impurezas, não tem como ser cheio de Deus. Naquela hora eu já caí de joelho, já comecei a confessar pecado, já comecei a pedir misericórdia de Deus. E Deus me revelou: existiam impurezas no meu coração, na minha mente. Não existiam pecados evidentes, mas existiam pensamentos impuros. Existiam olhares impuros. Existia orgulho no coração, existia atitudes do coração que eram impuras, que eram contrárias à palavra. E eu comecei a colocar e derramar, se despojar de tudo isso e pedir: Deus, não é no meu braço, não é na minha força que eu consigo fazer isso, é somente mediante a tua graça.
É somente o teu poder, a tua misericórdia. Vem, lava-me com tua água pura, derrama o teu sangue sobre mim, me purificando, me limpa, me lava, fecha essas rachaduras, purifica-me. Eu quero ser cheio da tua unção, transbordar da tua unção. E Deus tem feito essa obra, mas é uma conversão diária, meu irmão. Diariamente nós precisamos ir para a cruz. Diariamente eu preciso levantar e pedir: Deus, tem misericórdia de mim. Eu aceito o teu sacrifício, eu me converto novamente. Todos os dias eu vou para a cruz, todos os dias eu derramo o meu ego, o meu interior, a minha vontade, o meu desejo, para que Ele me enche, para que toda a impureza saia, e para que a sua natureza seja formada em mim, encha a minha vida e transborde. É isso que nós precisamos pedir todos os dias. Não é no nosso braço, mas é mediante a força, a graça de Deus. Existe vitória para nós, e essa vitória é mediante o Espírito de Deus. Gálatas 5,16, por isso eu digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tem vitória para a sua vida, amém? Se você está em luta, em alguma área de luta na sua vida, imoralidade, impureza, seja a área que for de pecado, seja o que for que tem te atacado, que você tem caído em pensamentos impuros, em palavras da sua boca, em atitudes do coração, olha, existe vitória para você, amém? Você pode receber isso aí? Você recebe isso? É o Espírito Santo. Vivam no Espírito, viver no Espírito. É todos os dias ir para a cruz, é todos os dias pedir para o Espírito Santo que Ele cresça. Senhor, cresça em mim e que eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. É todos os dias isso. Muita gente acha que, Tiago, não tem jeito, cara. Você não sabe da minha luta, cara, é muito forte. É um fogo, é um negócio que não tem jeito, cara. Ih, eu caio. Quando eu vejo, estou caindo. Tem gente que acha que a tentação é algo sobrenatural, né? É o diabo que vai lá, tal. O diabo me tentou e eu caí. Isso não é verdade, porque a tentação ela é natural. O que é sobrenatural é o livramento que Deus tem para você. A tentação é natural, está na própria palavra. Lá em Tiago 1, 14 e 15, a tentação vem de nossos próprios desejos. Não é o diabo, são os nossos próprios desejos, é a nossa carne. A tentação vem de nossos próprios desejos. É claro, o diabo sabe que você gosta, meu irmão. Ele sabe que você gosta, minha irmã. Ele vem lá, ele vai empacotar, ele vai perfumar, ele vai ajeitar, ele vai colocar na hora certa. Ele vai preparar toda uma estética, um momento para te oferecer, mas a tentação vem do seu próprio desejo. E ele continua lá em Tiago 14, 15, capítulo 1. Esses desejos nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. A tentação é um processo natural, é da nossa carne. Mas o livramento que Deus tem para você é sobrenatural. E está lá em Gálatas 5,16. Ande no Espírito, viva no Espírito, todo momento conectado. É isso que a santidade vai te proporcionar, é vitória nas suas áreas de luta. Santidade, o objetivo dela é mais intimidade, é mais de Deus, é mais desejo pela presença, é agradar aquele que nos criou e nos salvou, aquele que nos fez. Eu busco viver em santidade, viver no Espírito, dessa maneira. Eu jamais satisfarei as obras da carne, porque a todo momento estou ali com o Espírito Santo, falando na minha mente, obedecendo a voz dEle. É isso que nós precisamos para a nossa vida, amém? Meus irmãos, depois dessa breve introdução, eu quero entrar na mensagem, estou brincando, tá? Em 10 minutos eu quero deixar para você 2 atitudes, com base na vida de Daniel. Nos próximos 10 minutos eu quero concluir. 2 atitudes que nós precisamos ter para uma vida em santidade. Nós já falamos sobre princípios de santidade, já falamos sobre aquilo que é antagônico, contrário, o oposto à santidade. E agora nós precisamos aqui, beleza, de maneira prática, Tiago, o que eu preciso fazer? Eu quero isso para a minha vida. Segunda-feira está aí, está às portas. O que eu faço amanhã? O que eu tenho que fazer? Vamos lá para Daniel. Daniel, profeta Daniel. Lá no capítulo 1, eu quero ler alguns versículos com você e depois no capítulo 6. Daniel capítulo 1, dos versos 3 a 5.
Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei. Pulando para o verso 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Agora o verso 15. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. E o verso 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Olha que nome bonito, hein? O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E agora você pula lá para o capítulo 6, versos 4 e 10. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto, nem negligente. E o verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Eu li alguns versículos esparsos aqui, só para contextualizar. Você pode ler isso aqui na sua casa, meditando aí durante a semana. Mas nesse contexto, o povo havia sido levado cativo para a Babilônia, e Daniel foi um daqueles levados ao cativeiro babilônico. Daniel, nessa época, ele tinha 14 a 16 anos. Apesar de tão jovem, era um homem de caráter, um homem de firmeza, de convicção. Quando ele chega naquele ambiente, existe ali um manjar, um banquete que o rei fornece, uma comida. Eles tinham que participar daquilo, eles seriam instruídos na cultura babilônica, e ao final de 3 anos haveriam provas, testes, para ver quem eram os melhores que poderiam assumir funções oficiais. E Daniel decide no seu coração não se contaminar com aquilo. Eu não vou participar desse manjar, eu não vou comer dessa comida, eu não vou tomar dessa bebida, porque aquilo dizia respeito a se contaminar com a cultura babilônica, a se contaminar e se misturar com aquele povo que tinha práticas abomináveis, contrárias à palavra de Deus. Ele decide no seu coração, junto com os seus amigos: Deus, eu não quero me contaminar com isso. Eu vou passar aqui esse tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu tenho convicção, eu vou me manter em santidade. E essa é a primeira coisa, a primeira atitude que nós precisamos. É uma convicção muito clara. Se nós não tivermos convicção de quem somos, de por que estamos aqui, de quem é Deus para nós, do que a palavra significa, se não tivermos uma convicção muito forte de céu e inferno, daquilo que Cristo fez, da vida eterna, nós vamos fraquejar na hora do confronto, nós vamos cair na hora do confronto, na hora da tentação, nós vamos negociar, nós vamos brincar, nós não vamos levar a sério. Então a primeira atitude, você quer ter uma vida em santidade? Convicção. Precisa ter muita convicção, como Daniel. É a convicção que vai te manter firme, consistente. É uma decisão no seu coração. Tem uma outra versão que diz, do verso 8, ali do capítulo 1 que nós lemos, que Daniel assentou no seu coração. Eu gosto dessa palavra. Ele assentou, ele decidiu: olha, não vou negociar, eu não vou participar disso.
Eu não vou participar desse manjar, desse banquete. E qual é o manjar do rei nos nossos dias? Trazendo aqui para a nossa realidade. Existe um manjar babilônico servido todos os dias, em todos os lugares aonde nós vamos. Na tela da TV da sua casa. O que você está se alimentando? Que manjar que você está comendo? As séries que você está assistindo? Os filmes que você está consumindo? As conversas que você tem no WhatsApp? As redes sociais que você está olhando? Existe um manjar cultural na cultura, nas artes, na educação, na política. O sistema babilônico, ele permanece. É o sistema do mundo em que habitamos. Nós precisamos assentar no nosso coração, não se contaminar com tudo aquilo que está em desacordo com a palavra. Está em desacordo com a palavra? Não encontra base na palavra. Isso entristece o Espírito Santo. Eu não vou assistir, eu não vou ler, eu não vou consumir, eu não vou gastar tempo com isso. Se isso entristece o Espírito Santo, não está na palavra. É convicção, posicionamento. Nós precisamos, como cristãos, você precisa ter um posicionamento muito forte. Se o mal está crescendo, o mal está imperando, é porque está faltando de nós cristãos posicionamento. Talvez estamos esperando de grandes líderes, grandes pastores, conhecidos, pregadores, posicionamento, mas na verdade a mudança começa em nós. Começa em mim e você, sendo um marido, uma esposa melhor, posicionado lá na nossa casa, o que os nossos filhos estão assistindo. O que nós estamos perdendo tempo lá assistindo uma porcaria de uma série que não edifica em nada. O que nós estamos perdendo tempo lá no Instagram, consumindo coisas que não edificam em nada. Posicionamento. Começa em mim e você. Quer fazer mudança na política? Quer fazer mudança no governo, no sistema judiciário? Na educação, na arte, na cultura? Começa em nós. É você sendo um funcionário melhor, um patrão melhor, um empresário melhor. Convicção, santidade, começa por aí. Convicção, assente no seu coração. Se posicione, por favor, faça isso. E a segunda coisa que nós precisamos é um compromisso muito forte, muito claro. É isso que Daniel tinha. Quando nós lemos ali no capítulo 6, sobre o decreto do rei, todos sabiam do compromisso de Daniel com Deus. Era muito claro, muito evidente. Eles procuraram alguma coisa para acusar aquele homem, para publicar na mídia, para jogar na Globo, não acharam nada. Ele era fiel. E aí o que eles fizeram? Eles criaram um decreto. Olha, quem orar ao seu Deus durante 30 dias, que não seja para o rei Dário, vai ser lançado na cova dos leões. E é muito interessante porque Daniel escuta o decreto. Ele fala, vão jogar na cova? Tem um decreto agora? Maravilha, tudo bem. Ele foi para casa e fez como de costume, diz a palavra. Ele subiu lá, no segundo piso, na janela, onde ele sempre orava, e orou ao seu Deus. Ele orava de manhã, orava de tarde e orava de noite naquele mesmo lugar. Ele tinha um compromisso. Podiam falar o que quisessem, intentar o que quisessem. Compromisso, comprometimento. É uma disciplina, é se manter firme. Ao longo do tempo, consistência, constância, disciplina, nós precisamos disso. Ele manteve aquela dieta lá, de não se contaminar com o manjar do rei, só verduras, legumes e água, 3 anos. Ele manteve o compromisso aqui, mesmo quando tinha um decreto de morte, ele manteve. Nós precisamos disso. O que distingue pessoas que têm resultado daquelas que não têm é o compromisso que elas assumem, é a disciplina que elas assumem. Isso diz respeito a tudo na vida e diz respeito à santidade também. É a minha capacidade, é a tua capacidade de assumirmos um compromisso e sermos disciplinados a ponto de fazer todos os dias o que precisa ser feito. É isso que vai te levar a ter mais resultados com Deus, a ir mais fundo na sua vida espiritual, a mergulhar mais profundo e sair da superfície. Sua capacidade de se manter constante ao longo do tempo. Consistente ao longo do tempo, firme ao longo do tempo, decidido, disciplinado ao longo do tempo. Quero que você faça um teste aí, não precisa responder para mim, nem falar para ninguém, mas feche os seus olhos e responda isso para você mesmo. Como está seu compromisso com Deus? Você tem aí participado de algum grupo no WhatsApp?
que você sabe que não devia mais estar ali, que tem conversa indecente, tem imagens indecentes, tem coisas que não agregam em nada, tem pornografia, tem imoralidade. O que você está esperando para sair desse grupo? Você consome algum tipo de conteúdo, séries, redes sociais, filmes, que estão em desacordo com a palavra, você sabe que aquilo é carregado de pornografia, de violência, de maledicência, de ideologia de gênero, e você está gastando seu tempo lá com isso? Você passa alguns dias, às vezes, sem orar, sem ler a palavra, sem dobrar os seus joelhos, sem falar com Deus. Puxa, esqueci hoje, não deu tempo. Será que isso acontece com você? Jejum, nem sei o que é isso, não é um hábito na minha vida, nunca fiz um jejum. Você tem algum desentendimento mal resolvido com algum amigo, com algum familiar, e vai deixando, vai passando o tempo, não vai lá, não vai atrás, não resolve, não conversa. Você nunca participa de nenhum ministério, não serve, vem apenas consumir algo, um bom culto, um bom louvor, mas não está retribuindo, servindo, retribuindo aquilo que Cristo fez na cruz. Esse check-up aí é você com Deus, não precisa responder para ninguém. Mas se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, eu sugiro rever o seu compromisso e tomar hoje uma decisão aí com Deus. No seu coração, na sua mente, Deus, eu quero ter um compromisso mais profundo. Eu quero hoje tomar um compromisso, uma aliança maior com o Senhor, de santidade, de fazer o que precisa ser feito como Daniel. Eu preciso te falar, você vai se tornar aquilo com que você está comprometido. Aquilo que você se compromete ao longo do tempo, é isso que você vai se tornar. O seu destino espiritual está nisso. O seu destino como homem, como mulher, como cidadão, como pessoa aqui nessa terra, é aquilo que você se compromete todos os dias. Isso ao longo do tempo vai te levar a um destino. Você vai se tornar isso. Muitas vezes a gente quer ter o resultado que nós lemos aqui. Daniel foi lançado na cova dos leões, o leão dormiu, o leão fez jejum. Muitas vezes a gente quer ter o resultado, como nós lemos lá, aqueles jovens que foram lançados na fornalha e não morreram. Pelo contrário, Jesus caminhava lá com eles. A gente quer ter os resultados deles, sem ter o compromisso que eles tinham. Você quer ter resultados em Deus? Você quer ter mais avivamento? Você quer ter um coração queimando? Você quer ter mais poder, mais unção de Deus? Compromisso. Essa mensagem não é para te trazer peso de maneira nenhuma. Não é para trazer peso sobre você. Mas é para te encorajar, para te inspirar, para te chamar nessa manhã a um compromisso mais profundo, a uma convicção de fé, de santidade, a uma aliança, a uma decisão de buscar mais a presença, mais santidade, mais de Deus. Quantos querem isso na sua vida hoje? Amém? Estamos juntos? Fique de pé, fique de pé. Quero convidar já o grupo de louvor. Tem uma frase de John Wesley, onde ele diz: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. É só isso que nós precisamos. Desejar a Deus, mais do que tudo. Você cantou isso já. Nada mais satisfaz minha alma, é desejar somente a Deus. Deus, Tu és tudo que eu desejo. Prioridade zero, Deus. Homens que nada desejam, senão a Deus, e nada temam, senão ao pecado, é uma vida de santidade. É abominar o pecado, é ter nojo do pecado, é se afastar de todo tipo de pecado. Deus está te chamando hoje a esse compromisso de convicção, para que você, aonde você está, você marque a sua geração, que você faça a diferença. Deus te chamou para abalar as estruturas aonde você está, para que o reino de Deus chegue. Vamos cantar essa canção.